Boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu estou tentando aqui pela segunda vez ver se eu consigo ajustar aqui essa gravação, porque eu não tenho muita familiaridade. Muitas pessoas perguntam, por que você não posta isso? Nós tivemos aquela aula 10 anos atrás e ela faria alguma diferença. Eu falo simplesmente porque para mim também é difícil aceitar, mexer com esse processo aí de tecnologia. Mas por vocês eu me esforço, eu aprendo, como nós queremos que todo mundo aprenda. E falar em aprendizado, vamos falar um pouco hoje sobre evidências. Né? E vamos começar aí com essa frase do Francis Bacon, onde ele vai dizer que essa verdade, ela surge mais facilmente do erro do que da confusão. Não estamos falando da verdade filosófica. Estamos falando daquela verdade que se aproxima daquilo que seja melhor para se fazer numa prática clínica ou em uma conduta. Então, essa evidência que nós estamos tanto discutindo, ela pode vir, sim, de achados onde ocorreu erro, se esses erros forem identificados. Mas o que nós estamos observando é uma completa confusão. O segundo ponto, que aí eu devo fazer uma menção honrosa ao querido Ian Merkler, né, que sempre nos traz muitas mensagens bacanas, muita luz nas nossas vidas, que existe a diferença entre essa luz que brilha e essa luz que ilumina. Né? Sem dizer que alguém errou, ou que alguém acertou, ou julgar, ou criticar, ou desvalorizar, ou impor qualquer tipo de pensamento. Né? Nós estamos aqui apenas para esclarecer, levar certos esclarecimentos para que todo mundo tenha igualdade, digamos, conhecimento, pelo menos para poder tomar essas decisões. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós temos que diferenciar esse conhecimento que nós vamos estar discutindo hoje, como se fosse um cinto de segurança. Né? Nós estamos ali cuidando daquela primeira parcela onde aquela garota está sentada. Né? Ela protegendo o seu filho. Essa é a primeira coisa. É a primeira regra que nós aprendemos em saúde. Né? Prima non nocere. Então, primeiro vamos ter uma conduta sempre preventiva e não fazer o mal e proteger a todo mundo que está aqui ao redor. Né? Eu aqui na minha casa, você em sua casa, utilizando essas evidências para que a gente possa coletivamente tomar a melhor decisão. Claro que isso é diferente para aqueles que são responsáveis por grandes decisões, como aquelas que ocorrem no âmbito do Ministério da Saúde, nas prefeituras, nas secretarias de saúde do Estado, aonde sim, como mostro ali na figura ao lado, precisa de ter uma garantia muito mais forte, um discernimento muito mais pesado em analisar esses dados para tomar uma decisão para a sua coletividade. Fica muito claro, decisões baseadas em evidências podem ser tomadas em todas as esferas, tanto nas menores possíveis, como você aí, como eu aqui em minha casa, assim como o governo pode utilizá-lo para implantar protocolos e diretrizes que julguem mais seguros assim para a nossa comunidade. Você sabe aquela opinião, sim, aquela mesmo que você recebeu ontem, sobre o Covid? Pois bem, ele é aquele pontinho que nós estamos vendo na imagem acima. Tá? Aquela opinião é uma gota em um oceano de informações. Mas, infelizmente, você pegou aquela gota e repassou para diversas pessoas. E é óbvio que nós entendemos o porquê isso acontece. Porque, antes de mais nada, nós queremos respostas. Nós precisamos de respostas para poder lidar com o que nós estamos passando. Então, naturalmente, se nós temos uma informação, vamos passar essas informações para ver se ele dá um retorno para a gente para dizer se aquilo foi seguro ou não. Talvez essa seja a primeira questão. O outro problema é de quem dá essa informação. Qual foi a motivação de quem deu essa informação? São questões pessoais? Está aparecendo na mídia? Está discutindo? Está incerto? Então nós vamos ver que, mesmo assim, nós não estamos condenando esse tipo de opinião. Afinal, a comunicação é expansão e todo mundo hoje pode pré-julgar, valorar e acreditar no que bem entender. Essa é uma característica do ser humano. Não procura apurar com a devida precisão e certeza aquilo que quer acreditar. E muitas vezes vão se convencer, se emocionar, vão tomar atitudes precipitadas com base naquilo que elas acham, naquilo que elas julgam. E muitas vezes acabam sendo uma demanda, muitas vezes até para poder chamar atenção para aquele determinado fato, aquela ocorrência. Na ciência, nós não vamos lidar com isso. Na ciência, se você quer realmente que prestem atenção a você, que você tenha uma opinião concreta, baseada nos fundamentos científicos, que pelo menos agora, não estou descartando nenhum outro tipo de medida, mas digamos que nós temos que adotar um modelo oficial de pensamento,
Isso aí você faz por mecanismos formais. E esses mecanismos formais, em regra, são as publicações científicas, e elas são de uma variedade imensa de formas, né? Através, inclusive, de comunicados, de informes, de cartas aos editores, você pode sim produzir uma ciência de qualidade. Tá bom? Mais precisamente, então eu digo para vocês que até 2 dias atrás nós tínhamos 25 mil, mais de 25 mil, quase alcançando 26 mil publicações sobre o Covid. Tá? Se nós observarmos ali no canto, vamos ver que de uma maneira predominante, pelo menos com essa busca, nós tivemos um volume imenso de informações publicadas em mecanismos regularmente registrados como científicos, de diversos tipos, de diversas naturezas. Tá? Para responder como lidar com essa situação, desse excesso de informações, nós não precisamos criar nada de novo. Vamos pegar aquele bonito carro de lá de volta para o futuro e vamos ver que a ciência já nos ensinava algumas coisas a respeito disso. E aí vale mencionar e dar o justo crédito, infelizmente, um dos pais dessa concepção, né, que nasceu com o chamado então de medicina científica, com a necessidade de realmente levar um cuidado mais preciso, um cuidado mais bem fundamentado à beira do leito, vai surgindo com a equipe de um canadense extremamente profícuo em seu pensamento e suas produções, chamado David Sackett, tá? Que faleceu há 3 anos atrás. E o David Sackett, com sua equipe, ele vai surgir uma série de mecanismos onde juntamos epidemiologia com um pouco mais de estatística e de condutas clínicas para poder dar justamente uma resposta a essa enxurrada de informações que geravam tantas discordâncias em tomada de decisões por parte dos clínicos. Vale mencionar aqui que desde 1992, esse problema do volume de informações que nós temos na ciência ser muito grande, já causava um certo, digamos assim, desafio para um profissional de saúde se manter atualizado. Naquele período, a estimativa é que todo profissional deveria ler pelo menos 17 artigos ao dia para saber realmente o que estava acontecendo em suas áreas. Tá? Então, primeira coisa, não se assustem, eu tenho que colocar isso porque nós já ouvimos, o Sackett trouxe isso, outros colegas também trazem essas questões, porque são coisas que nós ouvimos, eu pelo menos há 20 anos, né, trabalhando, ou analisando, ou lendo os fundamentos, os artigos que nascem disso e de suas discussões, vale muito bem destacar logo argumentos que não são válidos. Tá? Primeiro, quando nós falarmos em condutas baseadas em evidências, nós não estamos falando que seja um livro de receitas. Tá? Primeiro ponto. Não são fórmulas mágicas. Há um segundo, de que é algo muito sofisticado, impossível de praticar. Não, os profissionais de saúde, em tese, todos deveriam ter condutas baseadas em evidência. Então ele não é impossível, tá, de praticar. Ao contrário, ele deveria já ser utilizado para praticamente tudo que nós aprendemos nos cursos em saúde. Nós veremos que muito das condutas baseadas em evidências nascem também de como os estudos são delineados, como eles são desenvolvidos. E claro que nós teremos estudos com maior peso e com menor peso. Então também descartamos que uma conduta baseada em evidências somente tem um referencial para a prática, para a conduta clínica, como eu vou mencionar para vocês. Outro ponto que é extremamente importante, ele não subvaloriza a experiência clínica. Muitas pessoas falam, não, mas agora com essas evidências, então nós não temos mais a liberdade da prescrição, dos ajustes. Eu falei, não, pelo contrário. Né? Eu trabalho na área de farmacogenômica e o que mais nós queremos é que a medicina seja realmente uma medicina individualizada, mas naquilo que é para se individualizar. Fora isso, temos que seguir sim aquelas evidências e na individualização vão seguir os protocolos, onde elas passam a ser exceções à regra, e mesmo assim com critérios muito bem definidos. Então a experiência clínica é fundamental nisso.
Um método para ditar normas, né? Não se dita nada, inclusive está aberto aí às discussões. Não é uma panaceia de fórmulas, né? Se a gente tiver oportunidade, eu vou trazer para vocês como calcula, né, o risco, redução de risco, redução relativa de risco, redução absoluta do risco. Podemos ver isso em um momento mais oportuno, mas exige um pouco mais de paciência, apesar de que depois que nós vemos o como ela é simples, se torna extremamente útil, em especial para os profissionais de saúde, tá? Caso você não seja profissional de saúde, não se preocupe, basta você ter um profissional de sua confiança que certamente ele vai lhe explicar tudo com base nas evidências. E por último, propõe tratar todos como iguais. Também não é isso, né? Como nós vimos, ele não vai subvalorizar a experiência clínica, nem vai se restringir ou vai formar uma questão apenas de um protocolo. Então não vai tratar todo mundo igual, não se preocupe com isso. Ele sempre vai existir, inclusive, as contraindicações ao tratamento. Então, o que é? O Sachs vai dizer o seguinte, que ele vai ser o uso consciente, né, de uma maneira explícita, aonde aquela conduta ela é bem fundamentada, o porquê está sendo feita, e julgando, né, valorando, com base nessas evidências que nós temos científicas, a melhor tomada de decisão. E essa tomada de decisão tem, sim, a obrigação de particularizar o indivíduo, não é? Então, eu tenho consciência do que está acontecendo, eu dou transparência, né, ao porquê que eu estou conduzindo daquela forma, né, sem comentários, né, de papel para cá, papel para lá. Né? Na verdade, isso é feito de uma maneira muito técnica, muito precisa, com as devidas citações, comparações, e, claro, usando sempre um bom julgamento. Chegando aqui na reta final desse encontro, né, como é que podemos identificar, tá, em todo esse oceano de informações, aquelas que melhor se ajustam a essas demandas que nós temos hoje em relação ao Covid-19? Né, se usa máscara, não usa máscara, é criança, é idoso. Vou encerrar com uma imagem. E eu quero que nessa imagem vocês, mesmo que não conheça ainda, vai ter chance, corre lá, tem muitas coisas na internet que dá para poder entender, quem eu quiser, mas eu já vou falar, olha, prestem muita atenção nisso daqui, tá? Nesse tipo de estudo. Primeiro, essa é uma pirâmide de evidência. Essa é uma pirâmide de evidência. Toda a base da pirâmide, né, ela é formada de estudos ou fontes de informação que são consideradas aquelas que não são filtradas. Ou seja, não passaram por nenhum tipo de análise posterior e comparativa entre diferentes trabalhos. Elas são tipicamente originais. Elas surgem de um trabalho feito por aquele grupo, por aqueles autores, naquele contexto. Não é? Aí o que é que vem? Eu não gostaria que vocês agora se preocupassem o que é um estudo, caso, controle, um relato de caso, ou mesmo o que é que caracteriza um bom estudo clínico, randomizado, duplo cego, metacêntrico. Não é isso que eu preciso que vocês vejam agora. Para lançar um pouco mais de luz, ou seja, de informação à nossa situação, vejam lá abaixo o que é que nós temos como a evidência mais baixa a ser aplicada. Exatamente. A opinião de especialistas. Experts. E nisso eu devo me enquadrar. E, por favor, outra coisa que eu gostaria de falar, por conta de mais um vídeo que eu recebi há 2 dias atrás. Estão discutindo sobre um processo chamado sintometria, onde nós temos uma valoração ali do impacto desses cientistas. Inclusive citando ex-professores meus, extremamente competentes. Primeira coisa, não importa o quão bom é o pesquisador ou é cientista. Ele talvez seja bom porque ele consegue fazer bons trabalhos e ele consegue ser lido.
não é o que a gente chama de índice H. Mas isso é um problema nosso, aqui da academia. Vocês não precisam ficar sabendo disso. Tá? É o que eu brinquei com o meu colega profissional, excelente profissional, por sinal. Eu fiz assim, isso é uma carteirada do Covid. Né? Você dizer que você tem que acreditar em alguém porque ele é uma pessoa renomada, é você chegar dando uma carteirada. Mentira, vamos trabalhar com fatos, com os dados, com essas interpretações. Porque até grandes revistas como a Lancet também se equivocaram, não é? Então, não vamos por aí. Vamos reduzir isso, de que não sei quem disse, porque ele era não sei o que lá. Vaidade. Vamos deixar a vaidade de lado. Agora, o que me interessa muito é que vocês prestem atenção sempre que houver uma publicação mais sólida e filtrada daquilo que nós chamamos de revisões sistemáticas. E principalmente as revisões sistemáticas com meta-análise. Elas não são tão fáceis de ser elaboradas, muitas vezes está ausente, nós não encontramos porque não existem esses estudos primários, esses estudos de base para poder fazer as suas análises. E aí nós vamos recorrer aos outros. Mas quando existe essa revisão sistemática, nós temos que dar sim um certo voto de confiança. Porque foram diversos trabalhos sendo comparados, aquelas populações foram justamente analisadas de acordo com a sua amostragem, com a qualidade do trabalho que foi feito, com uma série de critérios. Isso requer muito tempo, muita paciência, uma equipe para tratar esses dados. Então, ele não é apenas uma opinião. São pessoas que estão tentando fazer o máximo para rever de uma maneira e filtrar tudo aquilo que se publica hoje no mundo, naqueles 26 mil artigos, pelo menos, que nós temos até o meio do ano para entregar para você. Tá? Então, aí fica a dica do nosso encontro de hoje. Né? Vamos torcer porque nós tenhamos outros. Estou fazendo isso nem que seja ali para uma dúzia de colegas que falaram vamos debater isso, mas o que importa é que fica aí o comentário, a sugestão e meus sinceros desejos que todos de vocês estejam muito protegidos. Lembrando que a ciência também tem o seu limite e aí vai entrar um processo chamado educação. Né? Vamos manter uma postura educada na sociedade, nos reservando, mantendo distanciamento, pensando no outro, seguindo a regra do primum non nocere. Se tudo que eu fizer pode causar um dano, eu não farei. Deixa a equipe clínica cuidar do que decidir de como fazer. E agora nós, como pessoas da sociedade, vamos fazer a nossa parte também, mostrando que a melhor evidência é também ter um bom cuidado em nossas casas e com nossos amigos e não expor ninguém na dúvida se tem ou não tem aí Covid-19. Certamente isso vai passar, tá bom? Então, um grande abraço a todos e vamos ver se nós temos um encontro em breve, tá? Tchau, tchau!